capítulo 4 do nosso livro Contabilidade Empresarial, nós tratamos aspectos sobre situação financeira e situação econômica. Como nós ressaltamos, a contabilidade é um poderoso instrumento para a tomada de decisão. E o aspecto decisorial de uma empresa se prende principalmente à situação financeira e à situação econômica da empresa. Então nós criamos, para facilitar o entendimento do ponto de vista decisorial, um tripé decisorial, que ajuda a entender bastante como a contabilidade é um poderoso instrumento em termos decisoriais para a situação financeira e econômica da empresa. A ideia de um tripé é porque tripé dá equilíbrio. Então nós preparamos nessa transparência que estamos mostrando o que é a situação financeira, o que é a situação econômica de uma empresa, e para formar o tripé nós tratamos do endividamento. Então a ideia de situação financeira é simples, é saber se a empresa paga ou não seu compromisso. Nós chamamos isso capacidade de liquidar seus compromissos. Então isso está muito voltado para o balanço patrimonial. Então o balanço patrimonial tem o ativo circulante, o passivo circulante. Se o ativo circulante numa empresa comercial ou industrial for maior que o passivo circulante, então certamente a empresa tem condições de honrar seus compromissos. Se o ativo circulante for menor que o passivo circulante, evidentemente ela vai ter muita dificuldade em pagar seus compromissos. Então isso nós tratamos de situação financeira. Nós tratamos também o fluxo de caixa dentro desse processo de detectar a situação financeira, o capital de giro da empresa, né? Depois nós vamos para a situação de endividamento, o segundo pé, que é o que nós chamamos também de estrutura de capital. Normalmente a empresa tem duas origens, duas fontes de capital. Capital de terceiros, que são aquelas obrigações exigíveis, ela vai precisar pagar, tem um vencimento, né? E o capital próprio são os investimentos dos proprietários, ou seja, a empresa não precisa reembolsar de maneira geral, salvo exceções, esses investimentos do proprietário, que é o patrimônio líquido, nós chamamos de capital próprio. Então, quanto mais capital de terceiro a empresa tiver, mais endividada ela vai estar. Então, nesse caso, nós analisamos o potencial que uma empresa tem de obter capital próprio e de terceiro sem trazer um enfraquecimento. Quando nós falamos de endividamento, nós temos dois ângulos, a qualidade e a quantidade do endividamento. Se, por exemplo, eu disser que eu tenho uma dívida de R$5.000, possivelmente é um endividamento pequeno, não há muito problema. Mas se eu falar que esse endividamento de R$5.000 é com cheque especial, com 160% de juros ao ano, então é uma qualidade ruim de endividamento. Por outro lado, alguém poderia dizer, olha, eu tenho uma dívida de 100 mil, talvez para uma pessoa física seja um endividamento alto. Mas essa dívida é com o meu avô e eu não preciso pagar, ele falou quando eu puder, não tem juros, que está tudo bem. Então é uma qualidade boa de dívida. Então, no contexto empresarial, nós fazemos essa mesma análise. Esse é o segundo pé. Aí nós vamos para o terceiro pé. O terceiro pé é a situação econômica. Relaciona a demonstração do resultado do exercício, ou seja, a obtenção do lucro da empresa, a margem de lucro, a rentabilidade, a produtividade. Nós não estamos preocupados se a empresa paga ou não, mas qual é o potencial de gerar riquezas. Então, isso está muito relacionado com o aspecto rentabilidade e lucratividade da empresa. A gente poderia dizer, para fazer uma comparação simples, que a situação financeira da empresa está relacionado com o aparelho respiratório do nosso corpo, o pulmão, a capacidade da empresa pagar seus compromissos, né, o fôlego que ela tem. O segundo pé, o endividamento, está relacionado com o aparelho digestivo de um corpo humano. Isso é o tipo de alimento que nós temos. Então, a empresa busca alimento de terceiros e alimento dos proprietários, dos investidores, né? Muitas vezes, esse alimento de terceiros são alimentos ruins,
porque são dívidas com juros altos, de endividamento mal feito, e isso vai trazer problemas para a empresa, né? E o terceiro pé, a situação econômica, nós relacionamos com o aparelho circulatório, com o coração, com o sangue. O sangue é a vida do ser humano, né? O coração é que dá vida. Então nós, numa empresa, pensamos no lucro. Uma empresa sem lucro não tem vida. Então essa situação do tripé é muito interessante, porque nós podemos, com os relatórios contábeis, numa rápida visão, numa rápida análise, detectar como está a empresa. Então, a situação financeira, o ideal é que o ativo circulante seja maior que o passivo circulante, isso principalmente para a indústria e comércio, né? A parte de endividamento, o ideal seria que capital próprio, aquilo que a empresa não precisa pagar dos proprietários, fosse maior que capital de terceiros, embora o endividamento de boa qualidade, mesmo sendo alto, é interessante. E a terceira situação, então, a situação econômica, a apuração do resultado, sempre espera-se bons lucros para fortalecimento da empresa.